Você está procurando aquela notícia? Já está no newsrondônia.com. Fica atualizado. Preciso começar querendo informações sobre o estado de saúde dele hoje, Fernando. Eu sei que você não está como médico dele, sim como irmão, mas você, pela proximidade, pela possibilidade de estar mais próximo, você poderia dizer para a gente como é que ele está hoje? Então, bom dia a todos. O Cauã ainda é um paciente muito grave, ele depende de oxigênio-terapia 24 horas por dia, ele não consegue ficar nem um minuto sequer sem oxigênio. Até para se alimentar, ele tira a máscara de Venturi, mas tem que colocar o cateter de alto fluxo para que ele possa comer, ele come rapidinho e já volta para a máscara ou para o cateter. Então, é um paciente que continua grave, mas graças a Deus houve uma discreta melhora, tanto na imagem tomográfica, a tomografia que apresentava 75% de comprometimento no sábado, na madrugada de terça-feira foi feita uma nova tomografia que baixou para 60% a 65% de comprometimento pulmonar. Os exames de laboratório têm mantido-se estáveis, então não tem piorado. Isso já é uma grande conquista para a gente. E clinicamente a gente tem observado hoje, inclusive estava com ele agora, estou aqui no hospital, por isso que estou todo paramentado aqui com máscara, com gorro, estava na UTI com ele, e ele realmente houve uma discreta melhora. A gente observa que ele está menos ansioso, ele é uma pessoa muito ativa, estava sempre jogando futebol, fazendo shows, muito alto astral, e de uma hora para outra está num leito de UTI que não consegue nem se levantar, nem para tomar banho, tem que tomar banho no leito. Então, tudo isso causa muita ansiedade, causa um problema psicológico, né? A gente acaba... E eu estou fazendo muito essa parte de a avaliação psicológica, conversar com ele. Eu passei por isso também, eu tive Covid há pouco tempo, um mês atrás, eu estava na mesma situação dele, internado na UTI, e eu falei, irmão, vai para cima, vai dar certo, vamos colaborar com todo o tratamento aqui, e da mesma forma que eu fui curado, você vai ser também. E ele pergunta muito sobre meus pais, que meu pai já estava com Covid, e ontem minha mãe positivou, então eu sempre deixo bem tranquilo, né? Tá tudo bem com eles, fica tranquilo, estou lá com as músicas que eu vi, e eu vou conversando, ele fica na minha... Imagina... Colocando músicas, falando coisas boas, coisas positivas, agora eu estava contando experiências minhas do deserto, que ele fica rindo. Eu vou só reforçar, Fernando, por que o Fernando está falando de máscara? Porque ele está em ambiente hospitalar, então ele tem que ficar com a máscara. De vez em quando o som fica um pouco difícil, mas a gente está conseguindo te entender e o que você estava dizendo por fim, que era dessa importância desse apoio mais emocional até ao Cauã, que fica ansioso, obviamente, até porque a família toda está passando por essa situação. Ele tem alguma ideia de como ele se contaminou, o Fernando? Fátima, falhou aqui, eu não consegui ouvir sua pergunta. Não, se ele tem ideia em que momento ele poderia ter sido contaminado. Não, ele não tem, e assim é muito difícil, né? Saber exatamente com quem foi contaminado. A gente imagina que ele anda muito, conversa com muitas pessoas, ele não sabe, nós também não sabemos. Ô Kleber, como é que estavam vocês antes disso? Porque ele foi internado no dia 12. Como é que estava o momento de vocês de trabalho nessa pandemia, com distanciamento, com tudo mais? A gente se encontrou poucas vezes, Fátima. Assim, nós tivemos 2 lives, né? Então, a gente ensaiou para essas lives, enfim. A gente não se encontrou tanto, né, nessa pandemia. Eu fiquei mais no sítio com a minha família. E toda vez que ia ter uma live, a gente se encontrava, né? E, inclusive, eu também fui contaminado, mas fui assintomático, né? E a gente sempre se falava por telefone, sempre estava sabendo dele. Ele estava com muito cuidado, principalmente por causa dos pais dele, né? Estava super preocupado. Então, ele estava se cuidando bastante. Ô, Fernando, a gente está vendo isso, acaba ajudando a orientar todo mundo em casa, que numa mesma família como a sua, por exemplo, você esteve internado, o Cauã está internado, seus pais, felizmente, parece que não precisaram de internação, ou seja, a variação é muito grande mesmo, depende muito de cada indivíduo, não dá muito para ter ideia de como a doença vai evoluir, né? O Kleber acabou de dizer que ficou assintomático, né? Ainda é uma doença nova, e nós médicos temos estudado bastante sobre ela, entretanto tem muitas coisas que nós não sabemos, por isso que as pessoas não devem se arriscar, devem se prevenir, devem usar as máscaras, evitar sair à rua, só sair realmente quem tiver que trabalhar, quem precisar sair, quem não precisar, idosos, por exemplo,
já aposentados, vamos ficar em casa. Uma doença que ninguém sabe como é que ela vai evoluir. Teoricamente, meus pais eram para ficar pior. E nós, os 2 filhos, ficamos graves. Graças a Deus, meu pai ficou um dia só tendo que tomar soro e etc., mas mantém com sintomas leves. A minha mãe também, positivou ontem, mas está com sintomas leves, graças a Deus. Então é uma doença que, tem um amigo que fala, eu não gosto muito desse termo, mas é uma loteria, que a gente não descobriu ainda. Tem algum fator genético associado, tem algum gene que está associado aos pacientes que vão ficar graves, tem algumas pessoas que não adquirem a doença, então a gente não tem muito esse conhecimento. A gente tem algumas associações que as pessoas que têm algumas comorbidades, os idosos e quem tem diabetes, hipertensão, obesidade e algumas outras comorbidades têm uma chance maior de ficar grave, que não é nosso caso. Pois é. Pessoas saudáveis e nós não somos tão idosos ainda, né, e ficamos graves. Eu fiquei 7 dias na UTI, mais 10 dias no apartamento internado, né, passei pelas complicações que o Cauã está passando também. Então é muito imprevisível ainda. Possivelmente daqui a um ano nós saberemos toda a fisiopatologia da doença, teremos um medicamento que trate especificamente ela, teremos uma vacina, mas hoje infelizmente a gente ainda não tem. É uma angústia muito grande, né, ficar com tudo isso em suspenso, né? Acho que tanto como irmão, como para o Kleber, difícil acordar todo dia sem saber exatamente para onde as coisas estão caminhando, né, Kleber? Parece um pesadelo pra gente, porque o Cauã é muito forte, né? E ele é alto astral demais, ele é a alegria da dupla, né? Então, assim, eu acho que o Cauã, ele confiou demais, porque ele é tão confiante, ele acabou achando que a doença não fosse evoluir para um quadro tão grave, né? Quando ele me falou que estava com febre, já estava no 3º dia de febre. Então isso me preocupou bastante. Cauã, você tem que procurar um médico o mais rápido possível. Mas ele estava tranquilo, achou que não ia evoluir ter essa repercussão toda no corpo dele, né? Evoluir desse tanto. Vocês são amigos desde criança, né, Kleber? Somos amigos de infância, a gente se conhece por conta da música, né? O Cauã já cantava com a irmã dele quando a gente se conheceu lá na infância, nessa fase aí dessas fotos. E eu vivia muito na casa do Cauã, na casa do Fernando. E a gente veio a formar a dupla Kleber e Cauã em 2010, né? Então, eu acabo tendo uma relação muito maior com o Cauã do que com minha própria família, né? Antes da pandemia, a gente se via diariamente, né? Quer dizer, vocês têm essa torcida imensa, lógico, para a recuperação dele logo. Além de todo ano, esse ano ter sido tão conturbado, é um ano em que vocês estão completando aí 10 anos já de carreira, né? Então, deve ter muita coisa... 10 anos de carreira. Muita coisa programada para vocês fazerem juntos, né? Então... com certeza. A gente... mesmo com a pandemia, porque a pandemia nos tirou muita coisa financeira, muita coisa... Desempregou muita gente, a gente está tentando manter os empregos da nossa banda, a gente está lutando aqui como empresários, né? Digamos assim. Mas, com certeza, o mais importante é a vida. Então, a gente está torcendo para que o Cauã saia dessa situação e em breve a gente volta a fazer nossos shows, que é, com certeza, o que a gente mais ama e ele também. Ô, Fernando, você falou assim que ele está usando uma máscara, como é que seria isso? Porque eu fiquei com uma dúvida assim, porque a gente que é leigo, a gente olha assim, não está entubado, que bom, ele não precisou entubar, acha que isso é ótimo. E na verdade, nem sempre pelo que você está dizendo, né? Às vezes é uma tentativa porque a intubação pode ser ainda pior, mas o ideal é que vocês consigam mantê-lo assim, nessa respiração. Não é uma máscara como essa, certamente. Que tipo de máscara é essa que ele está usando? Tem uma ilustração nossa até aqui, Fátima. Enquanto o Fernando explica, a gente pode rodar a ilustração. Pode falar, Fernando, a gente vai mostrar aqui a imagem da... Então, é uma máscara, exatamente essa máscara que ele está utilizando, ela acopla, ela veda bastante nas laterais, a pessoa não consegue, não vaza ar nenhum. Sim. Amarra ali na cabeça por trás, bem vedada mesmo, incomoda pra caramba. Eu fiz vários dias também de VNI. VNI é ventilação não invasiva. E aí a pessoa fica respirando, isso força os pulmões dela, a pessoa tem que botar uma certa força para expirar o ar, isso vai forçando e vai exercitando os pulmões também, e melhora muito a oxigenação, a saturação, que a gente chama de saturação, né, ela acaba melhorando bastante a oxigenação dos tecidos, e então é uma tentativa de não utilizar. Ele está utilizando também um cateter chamado cateter de alto fluxo, que também não é todo lugar que tem, mas é um cateter que é muito interessante de ser utilizado, ele manda grande quantidade de oxigênio.
Então ele fica alternando com essa máscara e o cateter de alto fluxo. E também tem uma coisa que é extremamente importante, Fátima, que é a posição pronada. O paciente fica em decúbito ventral, ou seja, deita de barriga para baixo. Então, na UTI, boa parte do tempo ele fica de barriga para baixo, usando essa máscara e usando o cateter de alto fluxo. Incomoda bastante, e é uma das coisas que eu faço muito com ele, que ele ansioso, é um cara muito ativo, né? Então ele quer sempre tirar a máscara e eu orientando, vamos, segura mais um pouquinho, vamos lá, não deu as 2 horas ainda com a máscara para trocar para o cateter, porque realmente essa máscara ela sufoca um pouco, incomoda bastante, mas nos 2 últimos dias, anteontem, ontem e hoje, na verdade, ele já está tolerando bem mais a máscara, e isso é fundamental para o tratamento dele, para que não haja necessidade da intubação e que ele evolua bem de forma favorável. Então essa parte que eu faço com ele, o pessoal fala que eu tenho voz de comando, né? Às vezes chega um técnico de enfermagem, enfermeira e fala e ele fica teimando, mas eu falo, meu irmão, pelo amor de Deus, mas pensa na sua mãe, pensa no seu pai, pensa nos seus filhos, né? Vamos trabalhar juntos aqui, é difícil, mas vamos lá. Eu coloco uma música para ele, vou contando umas histórias da infância, percebo que ele está sorrindo, às vezes se emociona, e o tempo vai passando e dá o período do tratamento com a máscara de VNI. Isso é extremamente importante. Daqui a pouco ele volta para o cateter e eu continuo falando. Essa foto é da minha avó e minha mãe juntas, né? E os filhos dele, como estão? Os filhos dele estão bem. Criança geralmente evolui muito bem, né? Mesmo que tenha doença, a gente não fez o exame, mas mesmo que adquira o vírus, acaba não desenvolvendo forma grave da doença. Passa muitas das vezes assintomático, sem apresentar nenhum sintoma e evolui bem. O problema da criança é que ela pode, mesmo assintomática, estar portando o vírus e transmitir para outras pessoas, né? E pode ser que transmita para alguma pessoa que seja do grupo de risco, ou idoso, ou hipertenso, ou obeso, ou diabético. Então, esse é o problema das crianças. Sempre importante você reforçar isso. A gente tocou nesse assunto ontem aqui, né, Curvelo? Exatamente isso, porque a criança fica sobre a dificuldade de se determinar uma volta às aulas. Porque é isso, a criança pode estar contaminada, assintomática, muito bem. Para ela, óbvio que é muito bom, mas ela pode chegar em casa e levar esse vírus. Então, realmente, é sempre bom a gente reforçar isso, né? Tem muita gente que a gente vê com as crianças sem máscara, né? Na rua. Seria importante que as crianças não usassem as máscaras até também. 2 anos não precisa. Há 2 anos não, mas a partir de 2 anos, né? Seria importante. Acima de 2 anos é ideal que as crianças usem. Nós não temos muita cultura disso, mas a gente observa em alguns países, no Japão, na China, as crianças usando e ficam chateadas, às vezes, quando tira as máscaras. É uma questão cultural mesmo. No Brasil, as crianças não têm, mas é importante que os pais orientem essas crianças. A gente espera que nunca mais tenha uma outra pandemia dessa, mas sabe Deus, pode acontecer. E infecções virais, né? O japonês, por exemplo, quando ele está espirrando, quando ele está tossindo, por algum motivo, ele já coloca a máscara para prevenir, para não passar para outras pessoas. E nós temos que aproveitar essa pandemia, aproveitar algumas coisas, se é que pode se dizer isso, algumas coisas boas, que é melhorar culturalmente as pessoas, inclusive, fazerem isso, começar a usar máscara. Estou tossindo, vou trabalhar, bota uma máscara, mesmo fora da pandemia. No avião, no ônibus, né, Fernando? Vocês viajam muito de ônibus, né, Kleber? Também. Às vezes tem alguém gripado e a gente não tinha realmente esse hábito e a gente olhava com estranheza quando via alguém numa rodoviária, por exemplo, num aeroporto, que estivesse de máscara. A gente fala assim, mas que exagero, ou então, nossa, será que ela está doente? Não, muitas vezes ela tá querendo proteger você do que ela está sentindo, do que ela está apresentando de sintomas, Pensar no outro, né? Pensando no outro. Eu acho que isso também, eu tenho muita esperança de que isso realmente vá mudar. Muitas coisas vão mudar, com certeza. Eu acho que vai acontecer. Oi, Kleber. Eu acho que isso naturalmente vai acontecer, né? Porque a gente viu quanto a gente não era tão aciado, né? Assim, nesse sentido de álcool mesmo, a gente passar álcool na mão e se preocupar. Claro que com a pandemia a gente ficou um pouco assim, todo mundo meio que louco com esse negócio, né? Ninguém sabe direito o que fazer para se prevenir melhor. Mas acho que a gente precisa se cuidar mesmo pós-pandemia, né? Sim, com certeza. Eu acho que são mudanças. O lavar bem a mão, o ter álcool gel também nas escolas, em vários estabelecimentos, né? No outro dia eu entrei num elevador para ir ao médico. Foi a primeira vez que eu tinha ido a um prédio desde o início da pandemia e vi as marcações dos espaços.
Porque elevador é outro lugar impressionante, né? As pessoas entram, quanto couber vai entrando. E você fica muito, você respira... E ele fica suspenso, né, Fátima? Exato. E aí não só esse, né, doutor? Eu imagino que vários outros vírus fiquem numa situação semelhante, não com uma gravidade tão grande, mas não tem necessidade de você estar tão colado na outra pessoa assim, né? Não sei se o Fernando está nos ouvindo. Vou fazer o seguinte, enquanto ele está... Ouvi sim. É interessante, é isso mesmo, Fátima. Né? As pessoas, eu acho que é aquilo que a gente estava falando, com essa pandemia a gente vai adquirir hábitos diferentes de higienização, como o Kleber falou, de não ficar tão aglomerado, como você está dizendo. No elevador as pessoas entravam e ficavam. Hoje em dia, quando a gente entra no elevador que tem 3, 4 pessoas, alguém já não quer mais entrar. Então isso é importante, porque esse vírus e outros vírus têm uma alta infectividade, contagiam muito rápido as pessoas, né, de forma fácil, e a gente tem que evitar esse tipo de coisa. Então, algumas mensagens positivas, algumas coisas positivas vão ser mantidas depois dessa pandemia, e ela veio nos ensinar. Por exemplo, a gente está falando aqui por videoconferência. Da última vez eu tive que ir aí no seu programa, me deslocar, hoje a gente faz reuniões, debates médicos. Eu entrei esses dias numa videoconferência com médicos chineses, pegando experiências deles quanto à questão da Covid, como é que eles fizeram o tratamento inicial ali, e já fizemos também com outros médicos de outros países. Então, antigamente a gente teria que viajar, então tudo isso facilitou, isso a gente vai começar a usar com mais frequência. Com mais frequência. Olha só, a gente tem, falando desse mundo virtual, ele também está dando para o Kleber, para o Cauã, acredito que você repasse, a noção do quanto vocês são queridos. Certamente vocês sabiam, né, tem os fãs de vocês, mas a repercussão nas redes sociais, as pessoas interessadas, a gente vê em cada postagem que vocês fazem, muitos amigos comentando, pessoas que são também do meio sertanejo, Simone Simaria, Fernando Sorocaba, João Neto Frederico, e a gente tem aqui alguns depoimentos de pessoas que mandaram para vocês sobre esse momento de oração mesmo, de espera por essa recuperação. Vamos ver. Oi, Fátima, tudo bem? Tô com muita saudade de você, viu? Quero mandar uma mensagem primeiramente pro meu amigo Kleber. Kleber, eu sei o que você deve estar passando, meu amigo. Eu desejo muita força para você, viu? Muita sabedoria nesse momento difícil. Eu tenho certeza que vai ser só uma fase ruim. E uma mensagem pro meu grande irmãozinho Cauã, que eu tenho certeza que ele vai poder ver essa mensagem logo. E eu quero dizer que nós estamos aqui com um pensamento muito positivo, desejando boas energias, boas vibrações, muita luz para ele, que Deus coloque as mãos sobre os médicos que estão tratando ele, que coloque as mãos sobre a família, sobre todos que amam. E eu tenho certeza que nós vamos nos encontrar muito, mas muito nesses palcos ainda. E esse é só uma batalha que você está passando. Quero que você saiba que a gente está na torcida aqui, as orações, para você logo estar com alta aí, bem, daquele jeito que você é, sorridente, brincalhão, e a gente poder se encontrar nas estradas aí, nos shows, né? Então quero deixar aqui toda a minha energia positiva para você, para o Kleber, para toda a família. Eu sei que seu pai e sua mãe também foram diagnosticados com Covid, mas se Deus quiser, todo mundo vai sair bem dessa, e é isso que eu desejo, tá bom? Todo o meio sertanejo está rezando por ele e mandando muita energia positiva, viu? Quem conhece sabe a felicidade que esse cara, onde ele chega, ele transmite muita felicidade. Então, Cauã, melhoras aí, estamos rezando aqui, meu irmão. Já, se Deus quiser, você tá com a gente, tá bom? Fica com Deus e um beijo no coração de Guilherme Benuto. Quem publicou uma mensagem bonita também foi a Taeme, da dupla Taeme e Thiago. Vamos ver, Fátima? Vamos. Sempre generoso nas palavras, que Deus te abençoe, amigo. Força, vai dar tudo certo com a graça do nosso bom Jesus, nosso bom Deus, perdão. E aí, a foto deles no palco. Muita todo mundo gente, envolvido, né? e até nós, claro, né, torcendo e rezando por ele, né, Fátima? Para que tudo é. É isso aí. Olha só, vou mostrar uns dados. Bom receber esse carinho de qualquer jeito, né, Kleber? É bom. Nossa, demais. Eu acho que o Cauã merece pela pessoa que ele é, sabe? Não é porque, infelizmente, ele está nessa situação tão grave, mas o Cauã é uma pessoa muito sem maldade, sabe? Ele é uma pessoa muito alegre, muito positiva, ele acredita muito nas pessoas, então eu acredito que isso faz com que ele seja tão querido no meio da música. Então, com certeza, ele merece muito e estou muito emocionado, assim, por estar passando esse momento tão difícil, sabe?
Imagino. Tá muito duro para nós, assim. Eu imagino. E acho que essa demonstração de carinho é só para tentar atenuar um pouco dessa dor, realmente. Vou aproveitar que o Fernando tem tanta informação e vou mostrar aqui uns dados de hoje, Fernando. No Brasil já são 3.462.036 pessoas contaminadas com a Covid-19 e 111.243 mortes. Só nas últimas 24 horas foram 1.170 mortes e mais de 48 mil casos confirmados. Aí a gente tem o mapa aqui do Brasil e a gente vê então no mapa em azul os estados brasileiros que têm média móvel em queda, ou seja, onde os números estão diminuindo. Então a gente tem ali Acre, Roraima, Amapá, Mato Grosso, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Paraná e Rio Grande do Sul. Nos estados em que a cor é amarela, há uma estabilidade nos números do contágio. Então Roraima, Pará, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Paraíba. E nesse momento, 3 estados estão em alta, né? Amazonas, na verdade, 2 estados e o Distrito Federal, né? Amazonas e Bahia e o Distrito Federal, né? Goiás, onde o Cauã mora, apresenta nesse momento estabilidade ali, né? Então... Lembrando, né, Fátima, que essas cores mudam todos os dias. Ontem mesmo o Rio de Janeiro estava em queda, hoje já voltou para a estabilidade. Pois então, não está tão tranquilo assim. E o interessante também, Fátima, Oi. E que a gente nota é que o Goiás tá em amarelo e tal, fala que tá em estabilidade, mas aqui não tá fácil, né, Fernando? A gente, para cuidar do Cauã, é uma luta muito grande. A falta de leitos ainda acaba sendo muito grande, mesmo estando nessa estabilidade. Sim, né? Porque a estabilidade então, pode estar num número alto ainda, né? Está estável, mas ainda alto. Ainda é um número alto. Exatamente. Mesmo nos hospitais privados, a gente teve dificuldade no começo de conseguir vaga de UTI para o Cauã. Ele já é o terceiro hospital, né? No primeiro hospital que ele se internou, no apartamento, não tinha vaga na UTI, teve que transferir para outro onde tinha. E aí o primeiro hospital que nós havíamos pedido, que era o hospital que a gente queria que ele fosse, mas não tinha vaga, apareceu a vaga na segunda-feira e ele veio. Foi muito bem tratado nos 3 hospitais, né? A gente não pode reclamar de jeito nenhum, muito pelo contrário, tem que agradecer a todos os profissionais que atenderam lá. O Dr. Vandervan foi fantástico, e todos os demais profissionais médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos, todos evoluíram muito bem, ajudaram muito bem na evolução do Cauã. Entretanto, e agora continua sendo muito bem tratado, graças a Deus. Eu tenho acompanhado de perto com o meu irmão, obviamente, mas também como médico, com um olhar clínico de médico, Sim. Né, sem interferir nas condutas, mas sempre trocando ideias com os médicos, com os colegas, com os profissionais. Obviamente, alguma coisa a gente sempre pode acrescentar pelo fato de também ser profissional da área da saúde, né, e ter trabalhado muito com Covid lá em Rondônia. A gente tem trabalhado há 4 meses intensamente, então alguma experiência a gente tem e usa essas duas coisas. O fato de ser irmão, obviamente parente, e também o fato racional, que é por ser profissional da saúde. Mas eu queria terminar com uma notícia pelo menos animadora, que pela primeira vez a taxa de contágio do coronavírus no Brasil ficou abaixo de 1. Isso significa que 100 brasileiros hoje não contaminam 100, contaminam menos, contaminam 98. Isso indicaria, né, doutor, uma desaceleração no número de casos, porque ainda está aumentando, quer dizer, o número continua aumentando, gente, mas aumentando numa velocidade menor. Para você ter uma ideia, em abril, por exemplo, o Brasil chegou a ter taxa de contágio a maior do mundo, né? Era quase 3, né? Lembrando, Fátima, que países europeus só começaram a flexibilização quando essa taxa diminuiu de 1. Agora estaria, em outros países, a flexibilização começaria só agora. Você está procurando aquela notícia? Já está no newsrondônia.com. Fica atualizado.